Muito bom dia, estamos começando pela Rádio Videira FM 88.5, mais um programa Palavras em Ação, mais uma manhã de sábado, mais uma manhã de conhecimento e de informação. No último sábado tivemos aí o programa festivo dos 10 anos, lá na Rua Coberta. Quero agradecer imensamente a todos que acompanharam o nosso programa, a todos que estiveram com a gente lá também, e hoje estamos de volta para mais um programa especial, hoje dia 1º de março, aqui em Videira, feriado, pois hoje é aniversário do nosso município. E nós temos a grata satisfação de fazer um programa especial hoje também. Então eu quero abraçar você que está acompanhando o nosso programa. O programa Palavras em Ação é uma realização da Actos Palestras e Treinamentos em parceria com a Rádio Videira, que todas as manhãs de sábado a gente se encontra há 10 anos com informação e conhecimento. E eu abraço você que acompanha no centro de Videira, nos bairros, nas comunidades do interior, nas cidades vizinhas e, claro, você que acompanha através da internet. Já estamos ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube e no aplicativo e no site da rádio. E hoje mais um programa Palavras em Ação e, por ser aniversário do município, um programa muito especial. E quem está assistindo, né, pelo Facebook e YouTube está vendo que nós estamos num ambiente diferente. E quem não está vendo, que está ouvindo pelo rádio, quero apresentar esse ambiente, que nós estamos sendo muito bem acolhidos e é uma alegria, uma honra poder estar sendo recebido, desde já agradecendo a dona Geni Maria Artman, a dona Geni, que a gente ficou sabendo aí que é uma ouvinte do programa, e a gente tem a grata satisfação de estar sendo recebido hoje na casa dela, em que Videira completa seus 81 anos. Daqui a alguns dias, né, a dona Geni vai completar 96 anos e hoje vamos bater um papo contando muito causo, muitas coisas bonitas da nossa querida Videira, ela que tem muita história para contar. Então, primeiramente, dona Geni, bom dia e muito obrigado por estar recebendo a gente aqui nessa casa. Estou muito orgulhosa de estar conversando com vocês. Dinei, eu já assisto o programa Palavra em Ação há 10 anos. Que maravilha. Perdi algum programa que é impossível assistir. Sim. Todo, né? E posso te dizer que para mim todo sábado foi uma aula de faculdade, para mim. Porque sempre foi uma pessoa que você entrevistou, é um médico, é um veterinário, é um empresário. Então, em todos os programas eu aprendo um pouco. É tudo coisas assim que eu já sei como é que funciona, por causa que, com a graça de Deus, eu tenho uma cabeça que eu lembro de tudo o que aconteceu desde os 3 anos. Então, para mim, é uma honra. Todo sábado de manhã eu posso deixar de tomar café, mas o meu programa Palavra em Ação eu estou assistindo. E eu acho que todo mundo que pode assistir esse programa pode saber que é um aprendizado muito grande, muito valioso, porque a gente fica sabendo de tudo, se é falando do colono, se é falando do empresário, se é falando do médico, se é falando da enfermeira, falando de supermercado, falando de hospital. Quando os médicos falam, a gente fica assim, sabendo que é um programa que você fica sabendo da ponta do pé à ponta do cabelo, que o médico explica tudo. O empresário, a mesma coisa, que começou sem nada, hoje está andando de jatinho por aí. Por quê? Porque soube administrar, soube trabalhar. É uma coisa maravilhosa, né? Eu poder assistir o programa Palavra em Ação. Quem pode assistir, eu recomendo. Não deixe de assistir o programa Palavra em Ação, que vocês só têm lucro para a vida. Para a gente descobrir, para a gente saber as coisas. O rádio tem uma coisa que eu gosto muito do rádio, porque o rádio, ele fala a verdade. O rádio não precisa a gente pensar, será que é verdade? Tá? O rádio não inventa, o rádio fala a verdade. Sempre que eu assisto no rádio, toda a pergunta que eles dão, as notícias que eles dão, pode saber que é verdadeira.
Que bom, que bom. E a gente está muito feliz, dona Geni, de estar hoje aqui na sua casa. Mais uma vez quero agradecer imensamente pela senhora estar recebendo a gente aqui hoje. E é um orgulho poder ouvir, né, essas palavras da senhora, e é uma honra hoje poder estar conhecendo a senhora pessoalmente, conversando, batendo esse papo. Dona Geni, a senhora completa aí no mês de abril agora. Dia 6. Dia 6 de abril, né, um mês e pouquinho, 96 anos. Vamos começar contando um pouquinho da sua história. A senhora veio da onde? Como é que foi a sua história? Gaúcha. É gaúcha? Nasci Conta pra nós então. Marcelino Ramos. Olha que maravilha. Nasci em Marcelino Ramos, hoje lá tem uma... não é mais cidade, né? Porque eles fizeram uma usina muito grande. Né? Mas meus pais vieram de lá e vieram para morar em Ipomeia, que tinha uma cervejaria, e ele comprou a cervejaria logo em Ipomeia. Olha era o só. lugar mais desenvolvido na época, Olha quando só. eu tinha 3 anos. E daí, de lá nós fomos para Rio das Antas. Fomos para Rio das Antas, daí meu pai trabalhou lá como, assim, trabalhava com criação de suíno, criação de gado, essas coisas. E lá ele criou 11 filhos. Eu tenho 6 irmãs e são 5 filhos homens. Olha só. Então, hoje somos em 4 só, que o resto, infelizmente, já foi. Mas, assim, eu tive pouco estudo, porque não dava, tinha que trabalhar. Era o tempo que a gente ajudava os pais a trabalhar. A gente precisava trabalhar. Então, para ir na aula de manhã, de noite já a gente tinha uma tarefa para fazer de manhã, antes de ir para a escola. E daí a gente saía com a escola, o tempo da lousa, que a gente escrevia na lousa, ia mostrar para o professor se estava certo, estava bom. Se não tivesse certo, a gente tomava uma reguada. Olha só. E tinha que voltar para a carteira, fazer tudo de novo. E era assim com lousa. Lousa que nem um quadro, né? Que a gente escrevia, fazia o tema e o professor já examinava na hora. Hoje em dia eu estou vendo que as coisas mudou e muito. Que agora tenho meus bisnetos que vêm aqui, os meus netos que estudaram, eles estão fazendo assim um estudo diferente. E eu conto essas histórias para eles ficam admirados. Eu tenho um bisneto que é o mais velho, filho do Gilson Fantin e da Viviane, que ele estuda em Curitiba. Ele fez engenharia eletrônica. Hoje ele trabalha nas 2 multinacionais de Curitiba. Que maravilha. A ESSO e a Petrobras. Ele chega a fazer reunião com 5 países na mesma hora. Olha só, ele chega a almoçar no escritório dele numa marmita, porque cada país tem um fuso horário. Então, esse meu bisneto só tem 27 anos feito agora. Olha só. E ele está estudando lá, ele está trabalhando lá, né? Sim, sim. E daí eu tenho bisneto de 4 anos, que é filho do Vitor. E daí tenho 2 bisnetos que são filhos do Flávio e da Rossana, que é o Felipe e a Rafaela, que são adolescentes. A menina tem 14 e o Felipe tem 16, né? Que estão estudando, né? Então eu fico admirada porque eu vejo eles hoje, não é mais no tempo que eu fazia 1 e mais 1 é 2. Não, eles não. Hoje em dia é tudo na base do celular, tudo na base da internet. Exatamente. Eu fico muito admirada disso, né? E tem esse de Curitiba, que é o Eduardo, ele vem e me mostra como é que faz hoje uma conta sem um número e sem uma letra. Eu digo, Eduardo, me explique para a bisavó, como é que você faz isso, né? É só uns risquinhos, e ele sabe o que é. Eu fico muito admirado. Por isso que eu digo, eu estou tendo aula agora, que estou chegando nos 96 anos, eu estou tendo aula dos meus bisnetos. Que maravilha, que maravilha. Eu tenho uma filha que vale por 10. Eu costumo dizer que vale por 10, eu só tenho uma filha, né? Que era casada com o Samori, com o Plínio Samori. Sim. Então, ela estava aqui agora há pouco. Daí eu disse, Cleusa, fica que eu queria que você conhecesse o Dinei. E diz ela, mãe, eu tenho vergonha, eu vou correr para aqui. Mãe, fica bem à vontade, né? Eu brinco assim, né? Sim, Mas afinal, eu tenho uma família maravilhosa. Eu estou chegando nessa idade por causa da família que eu tenho. Exato. Eles são demais. E daí eu tenho
O Flávio, que eu considero ele assim, ele é bisneto do coração, o neto do coração, porque é casado com a minha neta. O Gilson é casado com a Rosana, é casado com o Gilson. E o Vitor, que é meu neto, ele é casado com a filha do Célio Denardi. Sim. Então ela também é considerada minha neta do coração. Claro. E daí tem a Vitória e o Vince, que são os 2 filhos do Vitor. Então você vê que eu tenho uma família linda. Eu só tive uma filha, mas ela me deu uma família maravilhosa. Que maravilha. Então eu considero, assim, eu falo o seguinte: eu sou a avó mais feliz do mundo. Que maravilha. Eu sou a avó mais feliz do mundo. Dinei, vocês sabem que eu tenho esse Felipe, que é filho do Delantônio. Ele tem coragem de vir uma vez por semana com os amigos dele do colégio, meia hora aqui em casa, depois do almoço. Eles almoçam e descem correndo aqui em casa para dar um abraço na avó. Toda a turminha da classe dele, eles vêm me dar um abraço. Que maravilha. Porque eu sempre faço um lanchinho para eles e conto as histórias e pergunto qual é que está com nota melhor ou qual é que vai indo bem, né, no colégio. Então eu tenho um trabalho assim. Eu tenho um trabalho assim de ser curiosa, de querer saber dos adolescentes. Mas você vê, dia de hoje, essa juventude não é mais que nem antigamente. Verdade. Era diferente. Dia de hoje também está diferente. Por quê? Desde quando que um adolescente vai tirar meia hora durante a folga da aula para ir dar um abraço na bisa? Verdade. Não é difícil? É difícil. E eu tenho essa graça. Acho que é por isso que eu estou aqui ainda. Que maravilha. E é isso que a senhora fala, é muito, muito importante, né? A família que é a nossa base, né? E como é bom a gente poder, a senhora está aos seus 96 anos e ter essa graça, a família, o entorno. E com certeza tudo isso também é por esse carisma que a senhora tem, esse carinho que a senhora tem. 2 netas e um neto e 5 bisnetos. Todos foram batizados dentro da Igreja Matriz de Videira e os netos todos casaram dentro da Igreja da Igreja Matriz. Conceição. A minha filha estudou 12 anos dentro do Colégio Imaculada Conceição. Depois que ela se formou no magistério, ela continuou estudando música, bordado e assim por diante. Ela ficou todo esse tempo e dava aula. Dava aula no colégio. Que maravilha. Hoje ela está com 70. Que maravilha. Que história linda então, de família, né, dona Geni? É a minha história, né? Isso. Eu vim lá do Rio Grande criança e graças a Deus nunca aconteceu nada de ruim. Tudo só coisa boa. Então eu sei como é que o colono planta, como é que o colono sofre de sol a sol. Exato. Hoje não. Hoje já é diferente. Já tem. Hoje é uma coisa que me chama muita atenção, porque antigamente eles tinham o arado e a carroça, quem já podia comprar uma carroça. Senão tem gente que não sabe o que é uma azoura. A azoura era o que eles fabricavam para trazer a mercadoria da roça, para trazer o milho, trazer o feijão, trazer o trigo, trazer a abóbora para tratar os animais. Era uma azoura feita por eles, que era tudo muito difícil antigamente. Tudo muito difícil. Hoje eu estou sabendo que tem robô tirando leite. Verdade. Gente, eu estou sabendo que tem aqui o Brige de Arroio 30, ele tem um robô para tirar leite, para vender para Tirol. Sim. Digo, mas o que é isso? Olha... Como mudou, né? Eu, hoje, correndo 120 por hora, não vou alcançar nunca. Não tem como, né? Mas afinal, né, eu estou muito admirada com isso. Claro, a gente se admira, né, dona Geni? Quem conheceu, que nem a senhora conheceu como era e saber hoje, né? Assim, o modo que era criado os filhos antigamente, e hoje é uma diferença muito grande. Exato. Muito grande. Exatamente. Dona Geni, e aí a senhora veio para a Videira de Pomeia? De Rio das Antas. De Rio das Antas. É de Pomeia? Eu casei em Rio das Antas. O escrivão que fez meu casamento é Durval Sela, o nome dele. Que eu casei lá, foi ele o escrivão que fez o nosso casamento. Certo. E depois de lá,
o meu marido foi convidado para trabalhar na Perdigão e ele veio e ficou 23 anos. Na Perdigão. Na Perdigão. E aí, a senhora veio residir já nessa casa? Como é que foi? Não, nós ficamos morando na casa da Perdigão. Nós não tinha possibilidade de ter casa. A Perdigão dava casa. Nós moramos na casa da Perdigão, onde tem o refeitório da Perdigão hoje. Certo. Ali nós moramos, ali nasceu minha filha. Nasceu minha filha ali há 70 anos atrás. Daí, por graças de Deus, Deus ficou com pena desse alemão que trabalhava muito. Fez ele comprar um bilhete e ele ganhou 1 milhão de cruzeiro na Loteria Federal. Olha só. Eu tenho o jornal guardado até hoje. Olha só que maravilha, que história linda. E que história bonita que a gente está podendo contar hoje no Palavras em Ação, conhecendo a dona Geni e ela contando a sua história, então. É verdade que ele ganhou, naquela época, acho que faz 67 anos, 60 anos. Faz muito tempo. Eu tenho o jornal guardado. Que ele teve que ir a Curitiba receber. Naquela época, Videira já tinha um avião que era real. O avião, o escritório era na 15, e esse avião fazia uma vez por semana para Curitiba, uma vez para Florianópolis. E ele foi de avião para Curitiba para poder receber. Porque não tinha como pagar 1 milhão de Sim. Olha só, e já naquela época, então, olha a importância do nosso aeroporto, né? Porque já naquela época já tinha um voo aqui. Daí o Flávio Brandalize, que eu admiro muito essa pessoa, é que nem fosse meu filho, meu irmão. Ele botou o sogro dele, o seu Pedro Nodari, esperar o lotário no aeroporto de Curitiba, trazer ele para a Caixa Econômica de Curitiba e ficar até ele receber o dinheiro e depositar no nome da Perdigão para ser garantido. Para estar tudo certinho. O Fábio Brandalize sempre foi especial para mim, a Marli, a dona Elejalde. Vocês estão me entrevistando, desculpa que eu às vezes eu misturo. Não, fica à vontade. Mas afinal ali deu tudo certo, ele comprou um terreno aqui, fez essa casa, comprou um carro. Ele soube administrar aquele dinheiro, né? Ele soube. Que bacana, então, que bacana. Mas nós tivemos uma ajuda de Deus. Claro. Nós tivemos uma ajuda de Deus. E assim a gente foi administrando, fomos levando e fazendo nossos negócios, comprando terrenos em Curitiba, comprando terreno na praia. Hoje eu posso dizer que hoje eu sou uma avó muito feliz, uma bisavó muito feliz. Para nós nunca deu nada de errado. A única coisa que teve de errado é que o meu marido morreu, que daí meu genro faleceu. Isso aí é uma coisa que machuca a gente. Claro. Mas afinal a gente aceita, porque são coisas que a gente tem que passar por essas coisas. Exato. Mas hoje eu estou feliz assim de saber que Videira está uma maravilha, que tudo mudou. Tudo mudou. Ontem assisti a Rádio Videira na televisão, o padre rezando missa, o povo lá dentro da igreja, da nossa Igreja Imaculada Conceição, aquela missa mais linda, vendo tudo. Pela Rádio Videira, né? Que dá para colocar. Sim, na TV a transmissão. Nós estamos assistindo. E dava a impressão que eu estava lá dentro da igreja. Que maravilha. Só que do meu tempo e hoje, quando eu era criança, eu saía da igreja reclamando, porque o padre rezava a missa de costa para o povo. E ele falava em latim, eu não entendia nada. Não entendia, né? Não entendia nada. Né? Hoje eles mudou, a igreja mudou muito. Sim, hoje a igreja está muito assim, moderna. Tá moderna, né? Tudo modernizado, com tudo. Mas afinal, é a minha história, assim, da minha vida, que eu criei minha família aqui, os meus netos, bisnetos, um melhor que o outro, a minha filha que vale por 10. O meu genro foi um genro que não dá para dizer que é genro, maravilhoso, sempre tenta, ele lidava com a vida de carne, né? Sim. Então, daí ele já tinha terminado de fazer a construção daquela fábrica de laticínio aqui de Santa Lúcia. Sim. Só que ele não teve a graça de inaugurar, estava pronto. Exato. Mas ele mandou tirar os eucaliptos, ele mandou tirar
a terra para fazer a fábrica, era tudo prontinho, é coisa mais linda. Eu quero que o meu neto te convide e te leve lá. Vai ser uma honra, vai ser uma honra. Vou pedir pro Vitor. Sim, vamos lá, com certeza vamos conhecer. A trabalha lá também, sim. Que é casada com o Gilson. Então, eu só tive alegria, eu só tive prazer na vida, né? Por causa que eu fui feliz, né? Assim, a gente veio de uma família bem estruturada, já digo, assim, de educação, de educação de berço. Isso, o meu pai era que usava cinta. Se a gente respondesse ao pai, a gente apanhava se a gente não fizesse o que eles pediam. Que naquela época era assim. A gente tinha uma educação muito... A gente chegava a ter medo do pai e da mãe. Porque era só eles olhar, a gente já sabia. Não precisava mais nada. Hoje não, hoje as crianças brincam com o pai, brincam com a mãe, é tudo diferente. Mas eu achei que foi bom em certos momentos. Exato. Em certos momentos eu acho que a mãe e o pai soltaram muito as crianças, deram muita liberdade. Exato. Por isso que nós temos coisas tristes, tem assim coisas que a gente está estranhando, mas afinal eu tenho que dizer que eu sou uma pessoa feliz e agradeço a Deus por isso. Eu agradeço a Deus porque tudo, para mim, foi tudo maravilha. Eu cheguei em Videira, não tinha um palmo de asfalto dentro de Videira. Era só terra. Na frente da minha casa, eles passavam com os bois para levar para Perdigão para bater. Tocado, o boi andando. Ia um senhor a cavalo e 2, 3 outros cuidando para os bois não fugir. Não fugir. E eles passavam a pé aqui. Exato. E depois, quando começou os caminhões a puxar o gado, fazia um buraco desse tamanho. O caminhão pegava tatu, ficava aquelas rodas assim. E não saía do lugar. Tinha que chamar tratorzinho Tobata, tratorzinho Tobata para arrancar, para tirar o caminhão daí. Que então, legal. Assim que eu vi a Videira começar. E nós vamos contar, dona Geni, a história de Videira daqui a pouquinho no próximo bloco. E só para nós fechar esse bloco, antes da gente ir para o intervalo, a dona Geni tem muita coisa para contar para a gente. Dona Geni, toda essa sua motivação, 96 anos, toda essa energia, essa conversa gostosa, essa lembrança, e ouvindo a senhora falar, né, tanto da família, dos valores... eu falo errado. Não, a senhora está falando maravilhosamente bem. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente fica muito feliz de ver, né, essa alegria que a senhora tem de falar da família, das coisas boas da vida e de ser grata a Deus, né, por tudo. Eu acho que é isso que dá também todo esse entusiasmo para a senhora, né? Quem que tem um vizinho que vem todo dia me dizer bom dia, que ele tinha 5 anos, hoje ele vai fazer 70 anos, fez 60 anos já. Olha 70, só. O Gaio, o Totti. Sim. Conheci ele com 5 anos, hoje de manhã ainda ele estava aqui, o Jair do Boteco Teco. Sim, o Jair. Todo dia ele vem me dizer bom dia. Olha que benção. Quem que tem essa graça, eu já digo, eu tô uma velha, eu sei que eu tô uma velha, mas eles vêm aqui e gostam de conversar comigo. Mas e aí, essa alegria que a senhora transmite pra gente, desde a hora que nós entramos pela porta nos recebendo, a gente fica muito feliz e eu agradeço de coração mesmo. E a gente vai conversar bastante hoje ainda aqui no programa Palavras em Ação, na casa da dona Geni. Eu tô muito feliz, muito à vontade, né? Ouvi tanta história bonita, né? E esse carinho que a dona Geni tem por tudo aquilo que aconteceu, por que ela conquistou, pela família, por Videira, e que a gente vai ouvir bastante história ainda no programa de hoje. Hoje, 1º de março, Videira completando 81 anos, feriado, e nós aqui na casa da dona Geni Artman, batendo esse papo, ela que completa no próximo mês de abril 96 anos, e para nós é uma alegria poder contar toda a sua história e também um pouquinho da história de Videira aí através das palavras da dona Geni. A gente vai para o intervalo, mas antes eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. A doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados da saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além disso, tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone 98819-2366, na Rua Coronel Fagundes, número 100, Sala 9, no edifício Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. Junto com a doutora Alessandra dos Santos, o doutor Luiz Paulo Andrione, ele que é urologista, cuidando da saúde do homem, de toda a área da urologia, lá no edifício Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. E junto com a gente também, claro, a Ótica Santa Luzia. Você já sabe, precisou de óculos, a Ótica Santa Luzia está ao seu lado, aqui no centro de Videira, do lado da
Caixa Econômica Federal, você encontra o melhor na linha de óculos, seja lentes simples, lentes multifocais, óculos de proteção solar, tudo isso e muito mais, aliado àquele atendimento, preço especial, condições de pagamento com a Ótica Santa Luzia. O telefone 3533-3196 e o 99947-0235, Ótica Santa Luzia. Então a gente vai para o intervalo, é rapidinho, e daqui a pouquinho a gente volta para continuar o bate-papo aqui com a Dona Geni. Fique por aí. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavras em Ação, nesta manhã de sábado especial, 1º de março, aniversário do município, feriado e, claro, não podia ser diferente, um programa especial hoje também. Quem está acompanhando através da transmissão no Facebook e no YouTube, você está vendo que nós estamos num ambiente diferente, não estamos lá no estúdio da rádio, nós estamos na casa da Dona Geni Hartmann, que hoje nos recebe aqui, ela aos seus 95, já agora em abril, 96 anos, com toda uma história de vida maravilhosa, linda, que ela nos contou no primeiro bloco e hoje nos recebe. A gente já agradeceu e volta a agradecer esse carinho que a Dona Geni tem pelo nosso programa, tem pela Rádio Videira, né? Esse carinho pela nossa querida Videira, que hoje completa 81 anos, então não podia ser diferente. A gente veio aqui na casa da Dona Geni para conversar com ela e fazer o programa Palavras em Especial deste sábado, data especial de aniversário do município. Já no primeiro bloco a gente contou bastante história, né, Dona Geni? Principalmente da sua vida, da sua vinda, da família, e começamos a falar um pouquinho da nossa Videira que hoje completa 81 anos e que a senhora conheceu lá atrás e muita coisa mudou, né, Dona Geni? Muita coisa mudou. Primeiro o calçamento e depois o asfalto apareceu. O primeiro calçamento que apareceu em Videira foi em roda do INCO, Banco INCO, hoje Bradesco. Veio um enfeitor lá de Chapecó para ensinar como é que se colocava as pedras em roda, porque era só barro, era só terra, né, as ruas. E veio aquele senhor lá e só foi calçado em roda do banco só. E o resto era assim, né? E daí, então, os prefeitos que foram entrando foram procurando melhorar. Claro. Foram melhorando a nossa videira querida, que eu amo de paixão, a família que eu criei aqui dentro. Então, o que aconteceu? Começaram ali tem a pedreira que era do Bonaldo, hoje virou uma vila lá. Ali começou a pedreira do Bonaldo a cortar a pedra para fazer calçamento. Depois dos calçamentos que começou o asfalto. Sim. Numa rua, na outra rua. Os prefeitos que eu lembro que fizeram, assim, o primeiro prefeito que eu lembro, ele começou a querer fazer diferente nas ruas, ele morava ali na frente do Verde Vale, ele começou querer não só asfalto, ele queria fazer coisa melhor. E cada um, lógico, procurou sempre fazer o melhor. Claro, e foi evoluindo, né? E depois foi melhorando. Sim. Até chegou uma ocasião que o seu Antônio Gaio foi prefeito. Esse seu Antônio Gaio trabalhou muito para o povo de Videira. Era na época que você votava e tinha que abrir as urnas em Caçador. Olha só. Eu vou te contar o que aconteceu com o seu Antônio Gaio. Que o prefeito, quando entrou na prefeitura, ele abaixou os impostos. Isso eu não vou esquecer nunca. Ele abaixou os impostos. Só que quando ele foi a Caçador para abrir as urnas, na volta, o pessoal ali de Rio das Antas acharam que eles, os do contra, lá da turma que era da política, vieram soltando foguete. Meteram bala no jipe do seu Antônio Gaio. Olha só. Era Napoleão Moraes e Flor Moraes. Eles sabem que isso é uma verdade. Sim. Depois eles fizeram uma comissão e vieram pedir perdão para ele. Quanta história, né? Todo o jipe do seu Antônio Gaio, que tinha ganhado a eleição. Daqui, olha. Mas a só. turma de lá acharam que eles estavam querendo provocar ele. Sim, E aconteceu. Olha só, quanta história. São histórias de Videira. Exatamente, histórias que fazem a nossa Videira ser o que é hoje. Eu sei que na Câmara tem
na Câmara. Tem a fotografia dos primeiros prefeitos. Isso, tem. Lá na prefeitura também tem de todos. Isso. Entrou, né? Dona Geni, e nós tivemos um fato histórico no nosso município, que a senhora deve ter vivenciado muito, lá em 83, que foi a enchente de 83, né? Essa marcou muito a vida do povo de Videira, né? Minha também, porque nós tínhamos supermercado e a água entrou. Olha só. Na pracinha, a polícia andava de moto, de barco? Barco. De borracha. Andavam ali, ficou um mar. No nosso mercado tinha três caixas, cobria os caixas. Olha só. Nós não tinha mais o supermercado. Fazia 15 dias que o lotário tinha vendido para os mafessoni de caçador. Olha só. Gente, aquela enchente foi coisa maluca. Foi coisa do outro mundo. Que a casa do Juvino Ferrari, que era lá na curva da 15, ela veio inteira até na frente da Via de Cara. Ali ela começou a se desmanchar. A casa do Miro Angenoni, ele já era falecido, mas a esposa dele morava lá, Dona Marieta Angenoni. A casa dela veio inteira, veio, daqui a pouco desmanchou. Puxa vida. As casas. Porque ali, Dinei, você é muito novo, você não vai saber. O Rio do Peixe não tinha prédio em roda do rio. Tinha casinha feita de vamos dizer, de madeira velha, de coisa dos pobres. Os pobres todos fizeram as casinhas em roda do rio. Do rio. E aquela enchente levou tudo. Naquela época já era o Gabriel Bogoni prefeito. Tinha sido inaugurado Itaipu. E o governo do estado daquela época, ele foi e doou todas as casas, que era uma vila enorme que tinha lá dos funcionários. Meu irmão, tá ali meu irmão, que está tocando a gaita. Sim, no quadro ali. Ele é vivo. Ele trabalhou dentro da Itaipu desde o dia que começou até o fim. Então, quando foi inaugurado Itaipu, o governo do estado doou as casas para os prefeitos que quisessem as casas de telha, porque eram casa que era de madeira. E esse Gabriel Bogoni mandou buscar quantas caminhonadas de madeira fez a Vila Verde. Fez a Vila Verde com a madeira que veio de lá de Itaipu. Olha só. Verdade. Que história. É uma coisa assim de assustar, porque aquela enchente acabou quase com todo mundo, né? Não foi brincadeira. O estrago que foi feito, né? Cobriu a Videcar. Cobriu ali na prefeitura, a casa do Escalé, cobriu a casa dele, que é naquela ponte que entra para ir ali para a prefeitura. Aquela casa que tem ali antes de entrar na ponte é do Escalé. Cobriu. Você vê que ali é o Rio das Pedras. Sim, é o rio que passa ali. Por causa que o que estava acontecendo? O Rio do Peixe, até hoje, quando ele sobe, ele não dá vazão para o Rio do Curtume. Exatamente. Ele não dá vazão, porque o rio, quando chega ali, o Rio do Peixe sobe e o Rio do Curtume não consegue desaguar ali. Ele começa a alagar. Ele começa a alagar. Poucos dias de novo. Sim, exatamente, então, exatamente. Mas afinal, a Caixa Econômica está construída em cima do Rio do Curtume. E o pior de tudo é que ela tem uma coluna bem no meio. Porque eu sei quando vieram de Porto Alegre, quando estourou o Rio do Curtume, vieram de Porto Alegre o pessoal para desentupir as galerias, eles não conseguiram. Não conseguiram porque ali tem esse alicerce no meio. E daí eles diziam assim, uma hora a Caixa Econômica vai voar para os ares. Porque não é possível, é tanto lixo que está parado ali, tampa de geladeira e pneu. Imagina que desce. Eles não conseguiram tirar. Olha só. E tem o Balestrinho, que tem um prédio aqui atrás da minha casa, do lado de baixo. Ele não deixou fechar por cima a galeria, ela está aberta. Cada vez que vem chuva forte do Rio do Curtume, os carros que estão estacionados ali atrás ficam um batendo no outro, porque o rio sobe. Ele sobe, né? É verdade. Então, esse problema ali é velho. É muito velho esse problema do Rio do Curtume.
Então, eu sei dessas coisas assim que aconteceu dentro de Videira, que não é coisa assim fácil de ser. Nós fazia, eu, a dona Elejalde, a Rosalina do Fioro, a Suzana, nós fazíamos panelas, porque esse pessoal que teve que sair da Barranca do Rio, foi tudo lá para o Parque da UPA, foi tudo para lá. Como é que iam fazer aquele pessoal sem comer? Então eu fazia, vamos dizer, um panelão de feijão, a outra fazia um panelão de arroz, os panelão assim, e aí passava um caminhão, pegar às 11 horas, passava a pegar nas casas, levar comida para esse pessoal lá no que estava lá alojado, hospedado lá. Daí saiu a Vila Verde, colocou todo mundo lá, né? Colocou o pessoal lá, tem gente até hoje morando. Exatamente. São histórias que o nosso município passou. Que aconteceu dentro de Videira. Exato. Né? E as cantinas que a senhora estava me contando, né? As cantinas também, o vinho também tem história aqui em Videira. Dos Leone, as cantinas do Leone, que hoje é onde era os pareiral deles, hoje tem uma cidade lá, em cima, onde que estão fazendo casas e prédios e tudo. Mas então nas cantinas era muito difícil tudo antigamente, não era fácil. Não era fácil, era assim os colonos que traziam, uns traziam de caroça, outro trazia como podia, né? E ali saíam os vinhos, ali saíam os melhores vinhos, eram vendidos para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Santos. Os caminhões saíam carregados daqui. Bravos, esses nossos cantineiros aí, os Andreas também, que trabalharam muito isso aí, né? O seu Leone, ele tinha um que era um que só carregava a uva para as cargas de vinho para São Paulo, que era Gaudêncio o nome dele. Ele trabalhou muito, muito. Era assim que eles conseguiam, vamos dizer, sobreviver. Mas são gente que trabalhou muito para Videira, fazer Videira crescer. As cantinas foi o que mais começou Videira, a fazer, melhorar a Videira, ficar Videira. E daí, sabe o que? Começa mais empresários se colocar dentro de Videira, e tudo daí foi melhorando, mais escola, mais creche, que não existia antigamente, não tinha creche, hoje tem quantas creches, né? Exatamente. Então cada prefeito procurou trazer mais gente, né? Agora, a Perdigão foi a mãe de Videira. Exato. A Perdigão foi a mãe de Videira. O Curtume, toda a reis que era matada, o couro ia para o Curtume. E lá era curtido esse couro, lá era muita gente trabalhando, muita gente para estaquear aqueles couros, e tem que ser trabalhado esse couro para poder usar, né? E daí tem os vendedores que vão vender para o Rio Grande, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo era um comprador forte para todo lado. Até hoje, Novo Hamburgo que exporta calçados para a Europa, né? Então, a Perdigão foi uma verdadeira mãe para o povo de Videira. Eu vou te contar só, assim, que quando apitava a fábrica da Perdigão, tinha o Valdir Guedes. Hoje tem a filha que é repórter aqui. Sim. A Guedes. Isso, e o Júnior, o filho, trabalha com a gente lá na rádio também. E o Valdir Guedes, então, de manhã cedo, por isso que eu te digo que eu adoro o Rádio Videira. A gente ligava à Rádio Videira, o Valdir Guedes dizia: pessoal, levante que a fábrica já apitou, vocês vão chegar tarde no serviço, a fábrica já apitou, a cama é feita para descansar e não para morar. Pulem da cama que a fábrica já apitou. Era o tempo que a fábrica apitava. O Valdir Guedes, querido. Sim. Eu tive a grata satisfação de trabalhar com ele pelo menos um ano quando entrei na rádio. Eu e o meu marido fomos no inteiro dele, nós era bem amigos. Bem amigos, a gente gostava demais dele. Então, naquela época era diferente. Onde é que tinha o primeiro campo de futebol? Atrás do refeitório da Perdigão, quase, vamos dizer, 30 metros para cá do Rio do Peixe. Ali era
era o campo de futebol. Olha só. E lá iam jogar nos domingos, né? E nós morávamos ali perto, na casa da firma. Sim. A gente ia lá torcer para os que estavam jogando, fazendo festa lá com a criançada. Ali era o primeiro campo. E ali tinha, vamos dizer, a rua que vai para a floresta hoje, casa dos dois lados. E atrás do refeitório da Perdigão tinha mais uma rua, cheia de casa toda. Olha só. E a Perdigão não cobrava aluguel. Não cobrava aluguel. Então ali era duas ruas assim, cheias de casa, era todo funcionário da Perdigão. E depois mais uma coisa, mais outra. A Perdigão também teve problema de fogo, também teve problema de um prédio que caiu, um prédio que caiu para o lado de dentro do rio. Era o prédio de 3, 4 andares, cheio de milho, cheio de arroz, cheio de trigo. Olha que só. Eles compravam dos colonos, tudo, né? E da enchente, então foi começado a tirar a mercadoria para não perder a mercadoria, mas assim como começaram a tirar do primeiro andar, daí o prédio levantou e tombou para o lado do rio. Pro lado do rio. Um prédio bem grande. E quem estava dentro? O senhor Aparício. O senhor Aparício estava dentro do prédio porque ele estava comandando, ajudando os funcionários a carregar a sacos de peso de 60 quilos, tanto milho como trigo, como tudo. Ele estava ali ajudando e ele se pegou lá dentro. E você sabe que ele não morreu, o Aparício. Ele tem o filho que trabalha ainda na Perdigão. Olha só. Filho que trabalha na Perdigão. Eles tiraram ele por um vitrô com uma ripa. Por uma ripa. Eles tiraram ele por um vitrô que o prédio tombou, mas não afundou já, né? Sim, tombou sim. Pro lado do rio. Olha só, quanta história. E tinha um moinho na frente, né? Por isso que aquele prédio era de trigo, de arroz, de tudo. Na frente tinha um moinho que ficava moendo o dia inteiro. Era um que cuidava do moinho, era um italiano que veio da Itália. Olha só. Veio da Itália para cuidar do moinho. Para cuidar do moinho. Olha quanta história hoje nós temos no dia do aniversário do município, tendo a grata satisfação de conhecer, né? Muita história que a gente não conhecia, outras que a gente ouvia falar e que a dona Geni vivenciou. Eu passei por tudo isso. A primeira granja da Perdigão, de suína, era o seu Davi que comandava, o seu Davi Brandalize, irmão do seu Saúl. Era ali onde hoje tem os carbonos, ali onde tem hoje, que era a pedreira do Bonaldo, ali era a primeira granja de suínos. De suínos. Verdade. Olha só, depois, quanta história. Olha o tamanho que ficou a Perdigão, né? O tamanho que ficou a Perdigão. Isso, então, conhecida no mundo inteiro. Toda essa que eu estou contando, eu vivi isso, né? Exato. Ajudei no que eu pude. O meu marido ajudou no que pôde também. Porque nós sempre pensava assim, 7 de setembro, aquela criançada desfilando. Meu Deus, onde é que vai toda essa criançada arrumar emprego, né? Porque naquela época era pouca firma dentro do Exato. naquela época. Hoje não, hoje tem cantina, tinha, né? Hoje tem muita lugar que quem se forma pode trabalhar. Sim, tem bastante indústria, bastante comércio. Né? Quem está estudando, então é mais fácil. Exato. Mas naquela época era mais difícil. Mais difícil. Era tudo mais difícil. Daí o Dr. Mário Rissardi foi o primeiro veterinário que veio da Itália para cuidar as granjas da Perdigão. Olha só. Só falava o italiano. Ele e a dona Ana não falavam uma palavra português. Puxa eu vida. falo italiano dialeto, mas eles falam gramatical. Sim. Daí eles vinham aqui em casa para conversar com a gente, para eles poderem fazer compra. Olha só. E ele que cuidou das granjas da Perdigão, Dr. Mário Rissardi, que já é falecido. Olha ainda só. é vivo. E a senhora, o seu esposo, sempre muito atuante na comunidade, né? Sempre ajudando, sempre procurando. Quando a Perdigão,
vou misturar. Não, fica à vontade. Quando a Perdigão inventou de começar a fazer um time de futebol, quase todos trabalhavam, 2 ou 3 que trabalhavam no escritório, o resto todos trabalhavam na fábrica. Eles só saíam da fábrica para ir treinar. Quem era o treinador? Fioro Brandalize. O Fioro Brandalize não era treinador, mas ele, boa vontade. Claro. Boa vontade. E escuta, então eles saíam só na hora de treinar e foram campeão. Foram campeão. Foram campeão do estado. Foram campeão do estado. Ali era Ariquete, ali era Serramalte, ali era Marcinco, Brandalize, que jogava também junto, né? Cantu jogava também, né? Então, e o Lotário, o que fazia nos domingos? Ele tinha que cuidar da bodega. Sim. Lá do campo. Ele tinha a chave lá da fábrica, ele entrava na câmara fria e pegava bastante bacia de gelo, porque lá tinha que ter os barris cheios de cerveja, cheios de refrigerante, e ele cobria aquilo com gelo. Com gelo. Porque naquela época não tinha outro jeito, né? Sim. E lá ele que cuidava da bodega. Ele que ficava lá atendendo, vendia. Na hora do jogo. Sempre ajudando, né? Querendo uma videira melhor. Graças a Deus está melhor, né? Exato. E hoje em dia a videira está um orgulho. Exatamente. Um orgulho videira, né? O povo que se esforça, o povo que procura ser cada dia melhor, né? Os prefeitos trabalhando muito, os hospitais cuidando dos doentes, as creches com a criançada cuidando das criançadas que uma vez não tinha. Exato. Então eu penso que todo por aí mundo fazendo a nossa videira. Que hoje nós estamos com videira desse estado. Exato. Eu estou dando parabéns para a videira, para o povo de Videira. Eu dou um abraço para o povo de Videira, que eles foram muito assim de coragem. Eles nunca tiveram assim preguiça de trabalhar. Exato. Porque deixaram Videira tão linda. Exato. Antigamente nós levantávamos às 4 horas da manhã para fazer o quê? Corpus Christi. As ruas tinham que ser enfeitadas, feito tapete. Sim, do Corpus Christi. Quem que pintava o seragem? A dona Elijão. Olha só. Pintava a seragem, a gente levantava às 4 da manhã para enfeitar toda a rua. E os homens plantar arvorezinha e botar bandeirinha. Todas as ruas enfeitadas de Corpus Christi. O padre passava com o Santíssimo caminhando em cima daquele tapete. Sim. Todo mundo que está me escutando falar isso ajudou a fazer isso. Exato, exatamente. Que tem mais de idade, né? Então você vê que a gente nada era difícil. É verdade. Nada. Imagina, naquela época que a gente enfeitava as ruas, minha filha tinha 8 anos, né? Mas a gente procurava sempre fazer o melhor. Que maravilha. Para a videira crescer, e cresceu. E cresceu. E eu estou muito feliz hoje, dou parabéns para a videira, que eu assim, né, o tempo que eu estou aqui, eu só posso, assim, sentir orgulho de Videira. Exato. E nós, dona Janine, eu nasci em Videira, estou completando hoje, por coincidência, 48 anos. Parabéns. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado. Nesse dia 1º de março, junto com Videira, eu tenho muita alegria de fazer aniversário junto com o município e ter nascido aqui em Videira, né? E agradecer, em nome da senhora, agradecer toda a população de Videira, que ao longo dos seus 81 anos fez esse município, né? E hoje temos essa cidade maravilhosa que a gente tem orgulho de estar aqui. Eu estou muito orgulhosa de você estar aqui. Eu estou pedindo desculpa. Não, é uma alegria estar aqui com a senhora e ouvir as suas histórias. Dona Geni, antes da gente encerrar o programa, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para você. A senhora, aos seus 95, quase 96 anos, depois de tudo que viveu, a senhora está aí cheia de energia, de alegria, feliz. O que é mais bonito de ver na senhora, a felicidade que a senhora tem de contar, de falar, né, de conversar, desde com as crianças até o pessoal mais de idade, conversa com todo mundo. Deixa uma mensagem para o povo, então. Olha, eu penso assim, né? Se eu cheguei aos 96, todo mundo pode chegar. Todo mundo pode chegar. Agora, nunca desanimar por qualquer coisa, vamos dizer, porque Deus não está me ajudando. Deus está ajudando todo dia. Deus é bom, Deus não abandona seus filhos. Então, eu penso assim, que tudo que você quer começar, não vai um pouco e volta para trás. Você resolveu fazer alguma coisa, você vai até o fim. Não fique assim, vamos dizer, para mim, eu não tenho sorte.
todo mundo tem sorte, todo mundo tem a graça de chegar onde eu cheguei. E assim, com muita coragem, com muita garra, pensar sempre fazer o melhor, ajudar os outros o tanto que você pode, ajudar quem está mais assim, com mais dificuldade. Vamos lá dar uma mão, vamos lá ajudar. Vamos, tá com uma criança doente, vamos ajudar ali. Tá, vamos dizer, um pai está doente, vamos lembrar daquele pai que tá doente, vamos lá ajudar. Eu já fiz tudo isso, né? Então eu penso que é por isso que eu cheguei nessa idade. Todo mundo tem jeito de chegar no lugar onde eu cheguei, porque é só a gente ter fé, coragem e lutar e nunca desanimar, né? Nunca desanimar. Quando você tem assim na cabeça, eu vou fazer tal coisa, não vai um pouquinho e já desanima e volta atrás, vai até o fim que vai dar certo, tudo vai dar certo, nunca vai dar errado. Eu penso assim, né? Meu marido foi assim também, ele sempre, quando ele dizia que eu vou fazer, ele ia fazer até o fim. Vamos precisar fazer uma casa, vamos fazer uma casa. Vamos precisar fazer uma rua, vamos pegar a picareta, vamos fazer a rua. Se todo mundo fizer assim, ninguém fica pobre, ninguém fica com falta das coisas, porque a gente tem que saber que Deus ajuda. Exatamente. Deus ajuda, mas é assim, você te ajuda e que eu te ajudarei. Exatamente. Né? Então eu penso que a pessoa não pode desanimar, a pessoa tem que ser forte, não fique assim desanimado por qualquer coisa. Eu vejo que tem pessoas que se desanimam muito fácil, não pode fazer isso. Tem que ter coragem, tem que enfrentar, que é uma vida que você está lutando para você ser alguém na vida, para ter o que você quer na vida, o que você quiser. Se você quer comprar um jatinho, você bota isso na tua cabeça e fica insistindo, eu vou comprar um jatinho. Né? Então, e não desanima. Eu não tinha carro. O meu marido disse uma hora, eu vou comprar um carro. Deus o viu e ajudou. E ele comprou uma casa, e comprou terreno em Curitiba, comprou terreno na praia. Nós não tinha, ele era funcionário da Perdigão. E como é que nós chegamos lá? E nunca desanimou. Com a ajuda de Deus. Então, muita fé em Deus para a gente chegar lá. Tá certo, então. Obrigado, Dona Geni. Dona Geni, eu quero agradecer de coração muito a senhora, as suas palavras, a ter recebido a gente aqui, desde quando o João veio conversar com a senhora falou do carinho que tinha pelo Palavras em Ação, e a gente disse, não, temos que um dia fazer um programa com a Dona Geni, e hoje, nesse dia especial, dia do aniversário do município, a gente está aqui conversando com a senhora, a gente veio durante a semana, gravou o programa com a senhora, e poder estar vinculando esse programa hoje para nós é uma alegria, e de coração, do fundo do coração, muito obrigado pela recepção, pelo carinho da senhora com o programa, com a gente. E saber que é teu aniversário hoje, você vai me dar licença? Sim. Eu vou cantar parabéns para você. Ah, meu Deus, vai ser uma alegria. Vou cantar parabéns para você. Parabéns para você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito obrigado. Jesus lá no céu abençoe a ti e no próximo ano festejamos aqui na casa da avó Geni. Oh, que alegria! Obrigado, Dona Geni. Obrigado de coração. Você tomar um café aqui. Vou vir sim, com certeza. Está marcado. Amém. Obrigado, Dona Geni. Do fundo do meu coração. Você continue assim e eu vou cobrar muito do meu neto do coração, que eu quero que vocês sejam homenageados. Tá certo, obrigado. Tem que ser homenageado, porque esse programa de vocês não tem conversa, tem que ser homenageado, sei lá se é em Florianópolis, sei lá no Senado em Brasília, eu sei que vocês merecem. Obrigado, merecem do fundo do coração. Então, eu vou cobrar.
Tá certo. Do Flávio, do Vitor, do Gilson, eles que lidam com o povo. Sim, sim, né? sim. O Gilson é advogado. Então, a gente sabe que eles têm facilidade de conseguir as coisas. Sim, sim. Obrigado, Dona Geni. Obrigado de coração mais uma vez, Dona Geni. Querido, foi uma alegria. Obrigado mesmo. Eu queria agora servir, vamos dizer, um café para vocês, Tá certo, Dona Geni. Obrigado mesmo. A gente vai encerrando o programa por aqui, né? Agradecendo o carinho de quem acompanhou o nosso programa, agradecendo a Dona Geni mais uma vez por ter ficado com a gente, agradecendo a Ótica Santa Luzia, nossa patrocinadora todos os sábados, Dr. Alessandro dos Santos, Dr. Luiz Paulo Andrione, que também estão sempre com a gente nas manhãs de sábado. É uma alegria poder ter feito esse programa com a Dona Geni hoje aqui. 10 anos do programa Palavras em Ação. Hoje é aniversário do município de Videira, um programa especial, muito especial, sem dúvida nenhuma, com tanto carinho, com tanta história da nossa querida Videira. Dona Geni nos recebeu, e a você que esteve junto com a gente também, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, que Deus abençoe, que tenha um final de semana abençoado, uma semana iluminada, e no próximo sábado a gente volta com mais um programa Palavras em Ação.